entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Ali com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos aí, ouvintes. Marcela. Olha o Face. Tchauzinho, aproveitando pra você. Lembrar você que tá ouvindo a gente no rádio, quer conhecer aqui os bastidores aqui do Debate 93, acessa o Face. Hoje não é o programa inteiro, uma boa parte dele, né? Poxa, a gente Marcela, acaba ficando podia dar aquela esticadinha, básica de 50 minutinhos. Deixa aí. Sempre muito bom. Nós estamos aqui transmitindo agora no Facebook da 93. Pode continuar lá, continua na Marcela lá. Continua na Marcela. Continua lá. Nós estamos aqui na 93 FM transmitindo daqui de São Cristóvão para todo o Brasil e o mundo através da internet. E você está acompanhando aí a Marcela Bastos contando o caso. Conta o caso aí, Marcela. Conta uma história pro nosso ouvinte. Conta a casa aqui é o JR. Eu vou contar aqui 968038319 é o zap. Você participa dando as opiniões do programa de hoje, mas também manda pra gente aniversário do seu pastor e da sua pastora hoje na sexta, e dia de sexta você também manda aqueles que fazem aniversário amanhã no sábado. Inclui na lista também a esposa do pastor, se for aniversário dela, e o esposo da pastora, caso estes não sejam pastores. Inclui também o aniversário da sua igreja. Tá fazendo aniversário hoje, vai fazer aniversário amanhã. Conta pra gente a igreja quantos anos está fazendo, e se a cidade onde você mora também faz aniversário, manda que a gente fala. Marcela sabe que muitas igrejas têm um hino, né? O hino da igreja. Foi composição, tem letra, tem uma. Pode vir a câmera pra cá agora, ficou fixo aí? Pode passar aqui, dar uma rodada aqui nos nossos queridos ilustres debatedores pra turma conhecer. Marcela, mas tem igreja que faz a letra, que faz a música, aí tem lá não tem o Ailton Desidério. Eu gosto de falar com pessoas mais antigas que ajudam a gente a lembrar. Não tem, pastor Ailton Desidério? Lá na igreja não tem, não. Não, mas tem igreja que tem. O senhor é muito jovem. Sou jovem. O senhor é muito jovem. Não sou desse tempo, não, mas tem sim. Tem igreja que tem um hino. No tempo de mocidade, nós fazíamos o hino para o aniversário da mocidade. O aniversário da mocidade? Para cada ano, um hino diferente? Não, às vezes não necessariamente, mas cheguei a participar e ter composição de hino. O senhor fez a letra? O senhor compôs? Eu não. Não tenho essa graça. O senhor tocou? Não tem essa graça, eu era o presidente da mocidade e aí o pessoal se Ele organizava o negócio. Essa parte é melhor, né? Eu acabei Ele dizia, fulano vai fazer, ciclano vai cantar, né? Muito bom. Nós queríamos celebrar, né? Agradecer a bênção de Deus sobre a nossa vida. As cidades que estão comemorando hoje o aniversário, hoje ou amanhã, quem sabe alguém esteja ouvindo a gente da cidade. Não é pra pesquisar no Google. Pesquisar no Google é mole. Tem que ser alguém da cidade, que represente a cidade, que agradeça a Deus pela cidade e peça oração pela cidade também. Muito bom, Marcelo. Mais alguma coisa? Mandar um abraço pra alguém? Tá tranquilo. São 11h05 aqui na 93 FM. 11h05. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Tema 01 no programa de hoje, minha gente. Tema 01. Já ouvi de algumas pessoas que Deus não é um Deus que castiga. Mas essas mesmas pessoas volta e meia dizem cuidado porque Deus vai pesar a mão. Pesar a mão não é o mesmo que castigar? Afinal, Deus castiga ou não castiga alguém por seus erros e pecados? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Hebreus 12:29 que Deus é fogo consumidor? E já que estamos falando de Bíblia, a morte do filho do rei Davi, fruto de seu pecado com Batseba, não foi um castigo?
Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte, também as suas dúvidas sobre esse assunto. Manda aqui para o nosso debate 93 no nosso WhatsApp 968038319 ou aqui no nosso Facebook. Nós estamos transmitindo ao vivo. Corre lá, você que está no Facebook da 93 FM. Estamos juntos na melhor. Reverendo Felipe Teles, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso debate 93. Como analisa o senhor esse assunto, reverendo? Bom dia, JR. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente pela rádio, aqui pela live no nosso Facebook. Bom demais a gente poder compartilhar de um tema que é espinhoso e a gente precisa esclarecer de verdade. Porque a resposta é simples, se Deus castiga ou não, eu não quero dar agora, por um motivo muito simples. Quando a gente fala de castigo, nem sempre a gente está pensando na motivação certa, né? Porque um cristão, quando faz alguma coisa que desagrada a Deus, a gente fala assim, Deus castiga? Aí a pessoa vai assim, poxa, porque ele não nos ama. E olha o que a Bíblia diz, que Deus justamente disciplina aquele que ama, porque a gente associa a ideia do castigo à falta de amor. E não é assim. Deus justamente, com os seus filhos, porque a Bíblia até diz, porque nós não somos bastardos, né? Nós somos filhos legítimos, adotados em Cristo Jesus, somos disciplinados por ele justamente para a gente entender, primeiro, a gravidade do nosso pecado, a santidade de Deus e o caminho de fato que ele quer que a gente viva. Então, a esse castigo, que a Bíblia fala de disciplina, mas se você quiser chamar castigo não há problema, desde que você entenda a motivação certa de Deus, ela é positiva, que Deus está dizendo assim, eu me importo tanto com você, eu me amo tanto você, que eu não vou permitir que você ande pelo esse mesmo caminho errado e distante de mim que você está vivendo. Então esse é um fato. E aqueles que não são filhos de Deus, existe a justiça de Deus? JR, claro que existe. A gente vê lá desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus agindo de forma que ele possa estabelecer a sua própria justiça. Agora, nem sempre isso, JR, é uma coisa imediata. Porque tem gente que vai fazer uma coisa errada, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, falou, nada aconteceu, então Deus é indiferente. Olha, meu querido e minha querida, a justiça de Deus, quando for manifestada de maneira plena na eternidade, ninguém, absolutamente ninguém gostaria de passar por isso, não, porque ele é justo. Pastora Nadiege Macário, muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje. Como analisa esse tema, pastora? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes que estão agora na live, do Face, da rádio. É interessante, o pastor estava falando aqui sobre a disciplina e ninguém quer ser disciplinado quando faz algo errado, não é verdade? Você já viu algum filho fazer alguma coisa errada e falar assim, me disciplina, me põe na correção? Ninguém, né? Então é mais fácil a gente falar que está castigando. E quando você fala, ele está me castigando, é porque eu não merecia esse castigo. Na verdade, como já disse aqui o reverendo, o Senhor, ele realmente disciplina os filhos, porque ele ama esses filhos e quer que esses filhos verdadeiramente vivam debaixo da promessa, da bênção, né? E é interessante que nesse tema que foi colocado aqui, citado, sobre a mão de Deus pesar, está em Salmo 32, 3, que foi o próprio Davi que falou, né? Ele diz assim, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a iniquidade, ou seja, o que eu desviei do meu caminho da retidão, de honra que eu deveria estar diante de ti, né? E não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então, na verdade, quando nós pecamos, quando nós somos desviados de estar realmente direcionados para o alvo de Deus na nossa vida, quando a gente sai debaixo dessa bênção que é viver realmente sob a mão do Senhor, a gente sente o peso, a gente sente dor. A palavra diz que os nossos ossos definham e a alma fica agitada. Então, o que é isso? Sair debaixo da bênção, claro, eu estou em pecado e a sensação que a gente tem é que a mão de Deus pesou, mas na verdade ficou pesado para nós porque nós saímos debaixo da leveza da mão do Senhor. Então, quando nós estamos em pecado, realmente a gente sente dor na alma. E parece, pelo que Davi coloca aqui, que realmente essa sensação de
peso do Senhor veio sobre ele. Mas assim que ele reconheceu o pecado, assim que ele pediu perdão pela transgressão dele e voltou para a bênção do Pai, ele sentiu que a sua culpa foi perdoada e ele sentiu leveza na sua alma. Pastor Ailton Desidério, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93, pastor. Bom dia, JR, irmãos, ouvintes, os que nos acompanham. Tem uma distinção entre correção e castigo, né? E tem uma questão hermenêutica que Deus não pode ser contraditório. Então, eu entendo na correção do termo ortos aquilo que coloca reto. Então, quebrou um osso e aí tem uma ortopedia para poder corrigir aquele osso que foi quebrado. Então, Deus nos corrige quando nós saímos dessa posição de podermos estar no centro da vontade dele. Castigo, ele tem a ver com um sentimento que não cabe em Deus, porque Deus é amor. Então, o castigo, ele é uma ação de uma punição. E se nós entendermos que Deus na cruz, Jesus na cruz, ele levou o preço da nossa dívida, ele pagou a nossa dívida, então não é uma questão de castigo. O castigo, ele está muito remetido a uma compreensão de Deus que nós herdamos dentro do cristianismo medieval da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a questão da compreensão. Não faça porque Deus castiga. Então a minha mãe, ela dizia para mim que, olha, se você for no cinema e Jesus voltar, você não vai subir. Se você for no Maracanã e Jesus e chega lá e voltar, você não vai subir. Então, domingo. Domingo. Não, qualquer dia. Minha mãe era... Então, é a questão de uma herança que nós temos, que é até de poder manipular as pessoas para que os filhos possam agir de acordo com aquilo que eles querem, que os pais querem, não é? Amedrontar. Deus não é dessa ordem, Deus é pai. Exemplo claro disso, o filho decidiu sair de casa. A decisão foi do filho, ele foi embora. O filho, ele foi lá no final da linha, ele reconheceu aquilo que está dado lá em Gálatas, que diz o seguinte: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Como a irmã aqui colocou a questão de Davi, a mão do Senhor pesou sobre mim. Mas essa mão é uma compreensão dele ter se distanciado de Deus e ele então reconhecer que deveria corrigir. Então, corrigir é diferente de castigar. Pastor Júnior Santos, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Prazer tê-lo aqui conosco, meu irmão. Seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes, J.R. Vargas. O debate é muito interessante e bem atual. Só que todas as vezes que a gente pensar no castigo de Deus, na punição de Deus, essa expressão, a mão de Deus vai pesar, eu olho com duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva de onde parte o entendimento de que Deus está pesando a mão. Normalmente é do homem. E o meu senso de justiça, o meu senso de correção é diferente do senso de justiça e correção de Deus. Deus, normalmente, quando eu entendo que Deus está pesando a mão em você, é porque eu entendo, com as poucas informações que eu tenho sobre a sua vida, que você está merecendo aquilo. Só que o entendimento de Deus é outro, ele conhece a tua vida, ele tem a tua vida aos olhos da eternidade. E a outra perspectiva é que a diferença entre castigo para correção e a condenação. Um te traz para perto e o outro te leva para longe. O castigo de Deus, a punição de Deus, vamos colocar assim, o castigo é a correção, a punição é a condenação. Você, quando condena um preso, você tira da sociedade. Você tira ele de toda a liberdade que ele tem e o encarcera, coloca no lugar, porque ali é a punição final. Ele precisa, não tem amor numa condenação de um crime. Um dia haverá uma condenação. E essa condenação vai afastar o condenado de Deus eternamente. Agora, enquanto nós, filhos de Deus, somos afligidos por Deus, somos tratados por Deus, somos corrigidos por Deus, essa expressão humana de pesar a mão,
eu já acho pesada demais. Na verdade, Deus está tratando, Deus está corrigindo, e tem um pesar de mão de Deus, que tem coisas que para mim está sendo prejudicial, mas para a pastora que está do lado, pelo fato de Deus não estar me favorecendo, por uma série de circunstâncias, está favorecendo a ela. Se eu estiver imprimindo contra ela algo injusto, Deus vai me segurar para proteger ela. Isso. Então, esse prezar a mão de Deus, eu fico com o Felipe, também com a pastora, e com o pastor, nós temos exatamente a mesma coisa. Realmente, Deus castiga para corrigir, para trazer para perto. JR, toda essa questão de amor e de justiça, a gente tem uma dificuldade enorme de entender, até porque o nosso padrão de amor e o nosso padrão de justiça não são iguais aos padrões de amor de Deus e de justiça de Deus. E é difícil a gente até entender isso, de que Deus é amor e Deus é justiça, de que Deus é justiça e amor. Parece que a verdade é a seguinte: quando é comigo, né, ele é amor. Isso aí. Quando é com o outro que me ofendeu, mas ele também é justiça. E Deus é as duas coisas, e não tem o meu lado, o lado do outro, até do meu suposto inimigo. É quem Deus é o próprio caráter de Deus. E é por isso que a gente fica sempre vivendo nessa tensão. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina essas duas realidades, né? Mas, até muito que o pastor Ailton falou, o que a gente tem que escapar de verdade é toda a manipulação que vem dessa frase. Isso aí é um fato. Olha, não faça isso porque Deus vai pesar a sua mão. Não faça isso porque Deus vai pesar. Porque isso é muito claro hoje em dia. Inclusive, o Evangelho, ele chama a gente para essa obediência. Aí, vamos falar pela palavra certa, por amor. Até porque, se Jesus foi castigado no meu lugar, nesse sentido desse castigo final, até que o pastor Júnior falou aqui, não vai mais existir. Não vai mais existir no sentido do castigo final, porque olha só, ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados. Se eu pecar, eu não vou ser condenado, porque eu estou salvo por ele. Mas então quer dizer que eu posso fazer aquilo que eu quiser? Não é que Deus vai fazer o que quiser, mas você vai responder à vontade de Deus por amor. Amém. E se você fizer uma coisa errada, ele, por amor, vai te corrigir. E tem uma questão importante quando nós realmente... Porque é uma dificuldade nossa, natural, de nós apreendermos Deus. Porque Deus é o oceano e nós somos os rios. Então não tem como poder abarcar. Mas assim, a justiça de Deus, o amor de Deus, a gente vai tentar fazer isso de maneira separada, bem racional. Justiça é porque você fez e merece, mas salvação não é merecimento, é graça de Deus. E justiça é a própria vida do Senhor Jesus na cruz. Então, Paulo fala em Romanos: justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus. Então, a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, aquilo que era do meu merecimento, ele lá levou e me ofereceu do dom da graça. A justiça de Deus, ela está interligada com o amor de Deus, e eu até diria mais, nós ainda estamos no tempo, graças a Deus, da dispensação da graça. Porque Amém. Haverá o dia, que Jesus fala nos evangelhos narrados, em que vai se separar o joio do trigo. Aí tem um castigo, certo, como consequência. A questão do juízo final. Por enquanto nós estamos na questão da graça de Deus. Aleluia. E eu prefiro até destacar aquela questão: tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Deus é amor, ele perdoa, mas as consequências dos nossos atos a gente tem que dar conta. Perguntar uma coisa ao reverendo Felipe. Reverendo Felipe, quem é Rafaela? Mulher mais linda desse mundo, minha esposa. Sua esposa. Você e a Rafaela tiveram filhos? Sim. Dois filhos. Então o senhor é esposo e pai ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo o senhor é pai e esposo? Sim. O senhor não deixa de ser pai porque o senhor é esposo? Nem deixa de ser esposo porque o senhor é pai? Ao mesmo tempo. Deus é amor e é justiça. Perfeito. Ele não deixa de ser ou não vai ser uma coisa mais do que a outra. Em geral, as pessoas utilizam a seguinte expressão: Deus é amor, é nesse tom. Mas também é fogo consumidor. Aí o tom sobe. Em geral, tem um dedo em riste, né? Aponta para alguém, em geral para alguém, especificamente. Inclusive, quando os pastores falam sobre esse assunto, é recomendável que eles olhem para o teto, se a igreja não tiver galeria.
Tá certo? Porque se olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo, alguém do lado direito vai achar lá, fulano do lado esquerdo lá. Só podia ser, se for o contrário, a mesma coisa. E aparentemente, o entendimento de alguns irmãos é que algumas pessoas esqueceram que Deus é fogo consumidor. Ou que Deus é amor. Essa coisa de ser uma coisa ou outra coisa que tem a ver até com as nossas próprias dificuldades de entendimento a respeito de Deus, porque sou eu, o ser humano que tenho, eu quero transferir para Deus aquilo que eu sou, e aí a Bíblia nos traz essa antropomorfia, né? Traz a mão de Deus só para a gente imaginar como se fosse essa mão de Deus para a mão humana nas mãos de Deus para a gente tratar isso e compreender. Essa nossa dificuldade representa o que, na sua opinião? No fundo, é uma falta de entendimento de quem é Deus? Nós estamos falando de alguém que a gente conhece pouco? Ou pessoas que falam assim, estão falando de alguém que conhecem pouco, tão pouco, a ponto de acharem que ele é isso, ou só aquilo? Pergunta difícil, resposta fácil, mas complexa, vai lá. Não, é bem complexa, mas eu acho que falta essa compreensão bíblica. A gente fala do caráter de Deus e a gente normalmente se apega, como a gente já falou aqui antes, aquilo que me convém. Eu gosto de entender que Deus é misericordioso, eu gosto de entender que Deus é cheio de graça, mas eu não gosto de entender, e aí, JR, o que você falou, que ele é também e junto, sem que isso represente uma esquizofrenia de Deus, de vez em quando ele é assim, de vez em quando é assim. Não, é uma coisa perfeita, de que ele é justo, de que ele é santo, de que ele quer que eu viva de acordo com a sua vontade, e a gente precisa compreender isso para ter a ideia completa de quem Deus é, porque toda ideia parcial, JR, ela vai nos levar a um cristianismo parcial, a uma vida de fé parcial. Se eu acho que Deus, ele é só amor, é o único atributo que eu conheço de Deus, é o amor, talvez isso eu vá viver minha vida de maneira muito leviana, do jeito que eu quero, porque afinal, ele é amor. Certo. Mas se eu achar que ele é só justiça, eu vou viver uma vida cheia de medo, inseguro, achando que eu perdi a salvação de uma hora para outra. E aí a Bíblia nos fala pra gente olhar para esse todo de Deus, que não é só amor e justiça, apesar dessas duas coisas que tá falando aqui. É um monte de outra coisa, são os atributos. Quanto mais nós convivemos com alguém, mais nós conhecemos esse alguém. Eu fiz as perguntas ao reverendo Felipe, que eu já o conheço há muito tempo e participo da história da vida dele. Então, assim, eu o conheço, eu sei da esposa, sei o nome, sei seus filhos. Então, esse processo de conhecimento é aquele processo que desvenda. Quanto mais você conhece alguém, mais você tem informações, você vai interagir com essa pessoa. Me parece que essa é uma questão que faz com que muitas pessoas fiquem à distância de Deus porque não conhecem e ficam nos rótulos, ficam numa frase feita, no chavão. É isso mesmo, gente? Ou eu tô na sexta-feira exagerando? Eu acredito, inclusive, que essa questão de falar que Deus vai pesar a mão e é consumidor, etc., é uma forma que você tem religiosa de estabelecer uma disciplina para algo que você não quer gastar tempo em ensinar. Porque é assim, normalmente é assim. Se eu não quero ensinar meu filho, eu vou, ponho de castigo e não quero falar mais nada. Não é assim, pronto, acabou. Quando Deus não é assim, na verdade, Deus nos chama à comunhão e à intimidade com Ele. Porque Ele mesmo nos justificou em Cristo para que nós pudéssemos voltar a nos relacionar com Ele. Então, o que ele deseja é esse relacionamento de amor, como já foi falado aqui. Ele deseja que nós o conheçamos mais de perto, para entender e até mesmo absorver aquela característica dele, né? O caráter de Deus que nós precisamos também manifestar. Então, eu preciso entender melhor por que algumas coisas são ditas, e é claro que quando a gente vê uma palavra assim, uma frase assim, é uma frase dita por um homem, por uma pessoa que de repente ainda não entendeu quem verdadeiramente Deus é na sua vida, e Deus é na humanidade de uma forma geral. Porque o amor de Deus é transcendental, vai além daquilo que eu possa pensar dele, ou além daquilo que qualquer coisa possa se manifestar em relação ou contra ele. Mas ele é
o poder e ele é o amor, aquele que nos sustenta, que nos guia, que nos direciona, que nos abençoa e que tira as pessoas dos seus próprios aprisionamentos, porque isso é um aprisionamento. Porque quando uma pessoa fala, ela está também trazendo para si aquilo que parece ser verdade para ela. Ela está aprisionada. Pastora. E se está aprisionada, está deixando de viver o melhor que Deus tem na vida dela para que ela viva. Concorda, pastor Júnior? Eu concordo e acrescento que nós, brasileiros, temos pouco conhecimento da língua portuguesa. Eu moro em Portugal e eu tenho plena ciência de que o brasileiro não sabe, nem o brasileiro de um modo geral não. Boa parte do brasileiro não sabe a raiz das palavras. Então a gente pega exatamente os rótulos, se agarra com ele. Exato. E é muito comum a gente ouvir crente dizendo, não, porque o meu pastor falou, é muito difícil dizer, não, porque a minha Bíblia falou. Então fica nessa de que o pastor falou e sai repregando um evangelho bem diluído. Primeiro, o senso do que é castigo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho 4 filhos. Tenho os 2 menores 3 anos e 2 anos de idade. Eles às vezes brigam com o outro e eu castigo. Sabe qual é a minha maneira de castigar meus filhos? Tirá-los da brincadeira e sentar no meu colo e ficar sem brincar. Mas eles ficam no meu colo, quieto, parado, perto de mim. Para quê? Para que eles entendam que eu proibi de brincar, os outros continuam brincando e eles ficam perto de mim. Daqui a pouco ele amansa, faz carinho, dá beijinho e volta para lá. Mas ele perdeu de brincar, mas ele não se afastou de mim. Então, essa ideia do castigo, o difícil, a dificuldade de entender de que Deus castiga, de que Deus corrige, é porque no nosso entendimento, é que normalmente quando a gente castiga um filho, a gente empurra ele para lá. É verdade. A gente encosta ele para um canto, a gente está com raiva dele. E Deus não é assim. Deus, ele quando castiga, quando ele disciplina, porque a verdadeira palavra é essa, quando ele disciplina, ele faz o que o pastor Desidério falou, ele conserta aquilo que estava rachado, mas para consertar dói. Então a gente sente como essa mão pesada de Deus, porque o meu desejo carnal queria ir para o outro lado. Então quando ele me puxa, às vezes é óbvio, ele vai ter que me tirar alguma coisa para eu perceber que eu estou no caminho errado. Davi disse, foi muito bom eu ter sido afligido. Então essa é a intenção de Deus quando me corrige, quando me castiga, entre aspas, é exatamente eu entender o quão bom foi aquilo ali. Agora essa ideia brasileira de que você está perdendo tudo, o é mais manipuladora, né? É manipuladora, é um evangelho do medo e sem conhecimento. É verdade. E não é tão somente assim uma questão brasileira, pastor, porque tem na ciência, na filosofia, a própria expressão da prisão, que ela deveria ser uma questão de poder corrigir, certo? A pessoa entrar na prisão e poder sair melhor, mas ela é bem mais uma questão de punir, de maltratar do que de corrigir. Então não tem a pessoa deveria ser afastada do convívio para poder voltar ao convívio melhor. Ressocializada. Isso não acontece. Então, a compreensão de Deus, porque uma coisa é você saber sobre Deus. E aí a teologia, quando o irmão fala assim, porque o pastor tal falou, porque é uma expressão de uma teologia. E hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando de entender ou de buscar na fonte o que Deus está falando, para poder entender o que Deus está falando a partir do pastor Ailton, a partir do pastor Felipe, a partir de cada um de nós. Muito embora nós expressemos a palavra de Deus e tenhamos que ter essa responsabilidade de poder expressar, nós não somos a fonte. Isso aí. Então tem que ir nessa fonte para poder ver. Então existe um problema, Desidério, que a gente está vivendo e que eu tenho falado um pouco mais sobre esse assunto para, de alguma forma, desafiar os nossos ouvintes ao entendimento. Há uma confusão teológica absurda. Há uma mistura. E essa mistura, aparentemente é assim, ela é inocente. Uma coisinha aqui e tal, não sei o quê, mas isso com o passar do tempo produz uma série de pessoas que entram em conflito.
ela mesma, ela não entende mais, ela não sabe mais quem é Deus, ela não conhece as escrituras, porque é uma confusão impressionante. Aí querem botar culpa no YouTube, porque a internet é que prejudicou. Isso não vem de hoje, isso precede a internet, mas ela está aí diante de nós. Então é possível que você veja um batista na igreja batista querendo ser um presbiteriano. Você pode ter um presbiteriano na igreja presbiteriana querendo ser um assembleiano. Você pode ter um assembleiano na Assembleia de Deus querendo ser metodista. E por aí vai, comunidades, igrejas tais, não sei o quê. Então você fica assim, peraí, mas você é o quê? Não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu sigo a Deus. Mas você é mesmo de qual igreja? Estou da tal igreja, mas meu negócio não é a igreja, não. Eu sigo a Deus. E isso é lindo. Eu sigo a Deus, que maravilha, glória a Deus por isso. Mas todo mundo tem que ter algum grau de conhecimento bíblico e teológico da sua doutrina, porque isso é o que dá solidez, isso dá fortalecimento, isso dá um embasamento para a caminhada. Quando o vento sopra, e o vento, não estou falando do vento do espírito, não, estou falando do outro vento, o vento que enche de água, que espalha. E quando a gente só fica de pé é porque a gente tem raiz. É verdade. E quem não tiver raiz, não tem jeito, não estou dizendo a igreja, não, tem que ficar 200 anos na igreja tal. Ô, ouvinte, você me acompanha aqui, sabe que eu procuro trazer de maneira clara o meu entendimento e me submeto aqui a vocês. Vocês quatro têm que dizer assim, não, JR, eu concordo, não, JR, eu discordo, fiquem à vontade. Mas é o seguinte, eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais a igreja em que a gente está. Talvez por isso muita gente migre para um lado ou para o outro, porque não conhece a igreja onde está. Chega na igreja porque não teve uma briga lá, teve um problema lá. Olha, se não for mudança geográfica, e se não for um caso de ferir as escrituras, rapaz, igreja perfeita você não vai encontrar, mas aqui não tem trabalho com jovem. Comece. Minhas crianças estão abandonadas. Trabalhe com as crianças. Vão enraizar um pouco mais, minha gente. Isso aí é uma coisa muito comum, infelizmente. Você fala de um pequeno desvio, mas como é que um pequeno desvio coloca uma pessoa num caminho totalmente diferente? Você está numa autoestrada, né? Aí você na autoestrada, assim, ao invés de seguir em frente, pegou a pequena saída errada. Cara, tu foi pro caminho totalmente equivocado. Então, isso tem sido um desvio gravíssimo na questão da interpretação das escrituras, do que a Bíblia tem. A época que nós vivemos, como consulta no Dr. Google, tá? Vai lá, consulta no Google, de superfície. Então, nós estamos vivendo num momento, em geral, não tem a sua... O remanescente de Israel sempre está aí, mas em geral de uma superficialidade enorme, de uma falta de embasamento enorme. Muda, assim como muda de roupa. Eu não entendo, cara, como é que essa questão de igreja, que a gente fica, eu saio daqui e vou para ali. E como é que a gente vai ficar na eternidade? Eu vejo, sabe, pastor, uma coisa que eu percebo muito, a gente aconselhando, vocês também aconselham, eu percebo que as pessoas, elas estão sempre buscando uma pessoa para orientá-las no desejo dela. Porque é a religião. Pois é, mas se você perguntar para ela, escuta, qual é você vai na escola bíblica? Você tem estudo bíblico? Não, eu não vou. Você então frequenta um pequeno grupo ou um GC para você estudar a Bíblia? Não tenho tempo. Mas então você lê a Bíblia em casa? Você ora? Não, eu não consigo porque é muito... Ou seja, as pessoas não têm cuidado de manusear a palavra, se ficar pelo menos ou 2 ou 3 versículos, pedir orientação ao Espírito Santo, orar, ter comunhão com o Pai, não passam nem 5 minutos do dia com o Senhor. E aí quer ter uma palavra que traga alívio para sua alma. Aí busca uma pessoa, busca outra, e a pessoa quase vai que um guru. Exatamente, quase que um guru. E as pessoas não querem se alimentar, elas não querem se alimentar da palavra. Por isso pulam de lugar, de igreja, e estão aí no desespero, entrando em depressão, com opressão e outras coisas mais, porque não consegue, com manipulação, porque não consegue saber. Eu acho que a igreja evangélica brasileira, ela é uma igreja que tem, eu vejo assim, a vontade, o desejo do crescimento, eu acho isso muito bacana, mas a questão da profundidade ainda falta muito. Por isso que a gente vê essa mudança tão presente nas nossas igrejas. Uma vez um amigo meu falou o seguinte, na minha igreja, eu achei tão bacana essa simplicidade dele. Ele falou assim, a pessoa fala, eu vou sair daqui da igreja, que não fosse uma mudança geográfica. Ele falou assim, alguma coisa nós pregamos aqui na igreja que foi contra as escrituras? Não.
nós aqui acobertamos algum pecado em relação a qualquer coisa que você tenha visto? Não. Nós deixamos de te amar e tudo? Não. Então Deus te abençoe, pode ir. Era uma coisa meio assim, você vai reclamar agora do quê? Ele falou que tive até um exemplo do cara que reclamou da cafeteira, que virou um exemplo na igreja. Era uma coisa pequena, boba, mas que pegou. E é isso. A pessoa, ela vai pela novidade, ela fica inconstante nisso tudo, e é terrível isso para a maturidade da igreja. O J.R. Vargas falou sobre a internet, mas o problema na internet, o problema é quem está lá na internet. E o que é colocado lá. Então, na verdade, assim, hoje já se vê curso de amadurecimento espiritual em 3 passos. Curso. Então Quantos minutos isso? Em 10 minutos você vai amadurecer. Então, a oferta daquilo para vender é muito grande e não é só isso. Também temos que repensar o modelo, é minha opinião o modelo de igreja, porque até mesmo quando se nasce uma nova igreja, que a igreja não se abre, se nasce. Algumas se abrem, mas a igreja mesmo nasce. E ela já entra com uma proposta de concorrência. É verdade. E não de formação de discípulo. Formação de discípulo. A proposta é, aqui tem mais, aqui tem melhor, vem. Aí, meu irmão, o apelo é forte demais. Aí tem aquela questão carnal que a pastora acabou de falar, de que o camarada não tem profundidade. Eu tenho um desafio, como já disse, muitos brasileiros indo para Portugal, então dentro de uma igreja tem mais de 30 denominações, de cada estado diferente, e todo mundo quer encontrar na igreja que eu sou pastor, a igreja que ele deixou no Brasil. E olha o desafio legal, que eu tenho para... Mas é um exercício legal. É uma Babel denominacional. Denominacional. Então, é um desafio. Então, graças a Deus que eu conheço um pouco da realidade do Brasil, para entender que é normal, eles só estão querendo identidade. Só que aqui no Brasil, nós vemos que a impressão que dá que aqueles que não se preocupam com as raízes têm dado certo. As igrejas estão cheias por causa do apelo de marketing. Parece que as regras para crescer uma igreja agora está igual a crescer uma empresa. E aí... eu queria só esclarecer que até quando eu falo a questão de enraizar, eu não estou chamando de igrejas tradicionais, não, porque uma igreja recém-nascida, ou, né, para usar essa expressão que o pastor Júnior utilizou, ela pode estar muito bem enraizada. A gente está falando de conteúdo. É essa coisa do atendimento imediato, né, daquela coisa superficial, de uma linguagem que se oferece alguma coisa pronta, que na verdade não gera crescimento, amadurecimento, não é um discipulado. Veja, a gente está falando de discipulado, a gente está falando de crescimento espiritual, a gente está falando de amadurecimento, a gente está falando de desenvolvimento da nossa fé. Se isso não existir, gente, o que vai haver? O que haverá se essas coisas não acontecerem? Então, todo dia nós estamos aqui, né? Essa semana eu fiz aniversário de debate, semana agora. Parabéns. Então você tem assim, cada ano a gente vai ouvindo histórias diferentes. E o que eu estou dizendo é que é fruto de uma reflexão. Eu tenho analisado isso, de que existe um crescimento na confusão teológica, isso todo mundo sabe, mas essa confusão teológica tem gerado pessoas que estão aqueles chamam de desigrejados, eu nem utilizo muito, pessoas que vão se afastando. E quero dizer para os irmãos que ninguém se afasta de uma hora para outra, não. Não existe o cara que está indo à igreja fervoroso hoje, amanhã, não, agora não vou mais. Esse cara deixa de ir à igreja hoje, aí amanhã tem um churrasco, ele não vai, depois no domingo o carro dele tá sujo e tem que lavar o carro, ou é a irmã que tá cansada, que não, meu filho tá com sono, não vai o filho, começa a se deslocar aos poucos e aos poucos vai se afastando. Mas quer um dado pior do que esse? Não lê a Bíblia mais, exatamente, não ora mais, não adora mais ao Senhor. Isso torna a pessoa fria espiritualmente. O que esfria não é o afastamento da igreja. O afastamento da igreja é resultado do afastamento de Deus, embora muitos que se afastam de Deus digam, de Deus eu não me afasto, eu estou sempre com ele. Mas uma das consequências de estar sempre perto dele é querer estar perto daqueles que ele também está perto, ou de quem ele também está perto. São os templos do Espírito Santo que se aproximam. Tem um imã nessa história.
Imã não é uma boa palavra, não. Como é que eu posso usar, pastora? Não é uma palavra musical para esse negócio, porque atração também é perigoso. Você tem vários aqui, várias pessoas são templos do Espírito Santo e elas vão se aproximando. Como é que templo do Espírito Santo vai se afastando? Não tem lógica para isso. Templos do Espírito Santo, eles vão se aproximando. Por isso que quem é templo do Espírito Santo não pode brigar. Templo do Espírito Santo não bate um no outro. Templo do Espírito Santo não pode falar do outro, porque está falando do outro que é templo do Espírito Santo, tanto quanto ele. Pode ser mais bonito, mais feinho, porque é só uma questão de casquinha. Dá um retoquezinho, né? Dá uma penteadinha, uma maquiagemzinha, resolve esse assunto. Mas eu quero terminar perguntando para vocês, e o filho de Davi e Batseba? É a pergunta que o ouvinte fez aqui. Tem uma. Então, cadê a pergunta? Você pegou a pergunta aqui, cara? Pode. Tem uma questão de interpretar. Já que estamos falando de Bíblia, a morte do filho do rei Davi, fruto do seu pecado com Batseba, não foi um castigo? Eu quero ajudar lendo aqui 2 Samuel 12, versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi e a criança adoeceu gravemente. Para começar, só o... É um texto difícil e a gente vai levar a aquela coisa mais complicada que a gente entende sobre o caráter de Deus. Mas eu não posso deixar de falar, JR, nisso e respondendo com link com Jesus, né? Porque ele é o grande filho que morreu por todos nós para que nós não vivêssemos essa realidade hoje. Mas no Antigo Testamento, onde essas coisas ainda eram pré-figurações, a vida de Jesus, sim, ele leva o imperfeito, leva o castigo sobre si, para mostrar um pouco da gravidade, para mostrar da gravidade do pecado do seu pai. Hoje, toda essa gravidade do nosso pecado foi cumprida e foi castigada pelo Filho perfeito, que é Jesus Cristo. Essa colocação excelente, entendeu? Que você fez aí. E eu só diria o seguinte, para além disso que está dado, né? Desse paralelo que tem que ser feito entre o velho e o novo, entendeu? Não se basear no velho, mas não abandoná-lo, mas entendê-lo a partir do novo. Então, por conta dos meus pecados, o filho morreu. Então, o filho de Davi, tá? É muito legal isso. Tem uma questão também que a gente toca, eu acho que esse é um ponto que talvez não consigamos definir. É a questão de Deus na sua consciência, se podemos dizer, do que é aquilo, entendeu? Que ele está fazendo, se esse garoto nascesse, se esse garoto crescesse. Então, é uma questão de que a gente não sabe aquilo que se coloca como sendo um referencial de castigo, não é dessa ordem que nós falamos que é castigo. Tá entendendo? Não é dessa ordem, é uma correção, não é dessa ordem. Então a gente vê, porque Deus matou, porque Deus levou. Tem a maneira de poder compreender o Velho Testamento dessa forma tão assim engessada, tão assim caracterizada, que Deus agiu, de que Deus tirou, levando até para as guerras e levando até para as mortes. Então é uma questão de poder, primeiramente, a sua interpretação, não compreender isso sem fazer o paralelo com o Novo Testamento. Isso, o próprio Novo Testamento vai deixar isso claro, não é? Porque em Jesus tem essa demonstração maior. E outra coisa é essa questão de que eu só vejo o que está aqui, eu não vejo o que está lá na frente, por consequência disso. E aí a gente vê o amor de Deus tão lindo que logo depois ele tem Salomão. Não é? O amor de Deus sobre a vida dele, e Salomão chega e vai ser o grande rei depois. São 11h44 na 93 FM. Agradeço o carinho daqueles que nos acompanharam no Facebook. A transmissão caiu várias vezes hoje. A transmissão, né, Marcela? A transmissão veio e foi. E eu quero agradecer porque os ouvintes são perseverantes, porque realmente depois que você entra na internet, você tem tanta conexão rápida, quando cai, vai e volta, realmente é muito chato de aguentar. Mas os nossos ouvintes venceram isso tudo. Quero agradecer o carinho, registrando isso, desejando a vocês todos que só nos acompanham pelo Face, um final de semana maravilhoso na casa de Deus. Nós continuamos transmitindo pelo rádio, aplicativo e site da 93 FM. Muito bem, Marcela? Muito bem. Muito bem, são 11h45. Eu quero lembrar a você que, pela graça do nosso Deus e Pai, há alguns anos eu escrevi o Nada Mais Será Como Antes, né, Marcela? Isso. E que o Cid fala aqui no final, desde que lancei o livro, o Cid vem assistir. Nada mais
mais será como antes. Tchau, pessoal. O tchau, pessoal, não está no título tá do no livro. título não, tá, O título gente? do livro é Nada Mais Será Como Antes, que virou também um e-book que você pode comprar pela internet e pode ler através de todas as plataformas que você pode encontrar, especialmente a MK, né, Marcela? Sim. E tem também o audiobook. Eu separei um pedacinho desse audiobook para você acompanhar aqui um pedacinho do livro e que eu espero que seja uma bênção para sua vida. Nada mais será como antes. Tá muito bom. Só o canal que eu fechei. Fechei o canal. Isso é pra ter aquela, né? Expectativa, gente. Vocês estão pensando o quê? Sem Jesus vai ser assim, ó, silêncio. Tem uma expectativa no negócio. Vamos lá. Nada mais será como antes. Por J.R. Vargas. Uma infecção generalizada jamais começa dela mesma. Sempre parte de alguma outra complicação. Quando se descobre, é quase sempre tarde demais. Em boa parte dos casos, anuncia-se uma morte quando se descobre uma infecção generalizada. É assim na medicina. Foi assim no Jardim do Éden. A entrada do pecado, a queda do homem e da mulher, aproxima-se em muito de um corpo enfermo, tomado de uma infecção generalizada, cuja vida corre sérios riscos. O pecado infectou a inocência. Ela deixou de existir. O pecado infectou a pureza. Ela não existe mais. O pecado infectou o paraíso. Não mais se podia viver nele. O pecado infectou o homem e a mulher. Toda a humanidade foi atingida. Nada mais foi igual. A vida, como era, morreu. Todos passaram a esperar a morte. Parece mórbido, sinistro, mas é real. A morte passou a nascer já no momento em que nasce a vida. Morte e vida são aliadas, mas não se dão bem. Vivem distantes, mas se aproximam. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer. E tudo pode fazer. Larará, lar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 
Bastos, essa linda canção na voz de Ariane me fez lembrar da Midian. Cadê a Midian? Midian não aparece, não fala mais comigo. Está tentando colocar a essa música. Nossa Midian Lima, né? essa música vai ficar. A música na letra que você escreveu. Eu escrevi a letra pra ela, mas olha, o tempo dela tá passando. Tem que estabelecer um limite aí, Marcela. Midian, porque eu vou ter que voltar a pegar no seu pé. Porque eu passei. Como a Midian reclamou que eu pego no pé de Marcela Bastos. Então eu falei, então não pego mais. Não dá Marcela, pego no da Midian Lima. E passei pra ela uma letra, entendeu? Então agora tá passando muito tempo, eu vou voltar. E ela disse que ela estava entrando no quarto em oração para conseguir colocar muita oração para fazer a música com aquela letra que eu mandei para ela. Como eu não li a letra, eu imagino que ela esteja carecendo de muita oração. Vai ser muito difícil. Mas a gente tá rindo, mas essa música que acabou de tocar, quem escreveu foi JR, viu, gente? É na voz da Ariane, mas a letra isso, rapaz. A música é do Jair. Só coisa de fofoca. Jair, fofoca. Mas a letra... Parece que eu sou um colunista da fofoca. Não é Panelinha. Panelinha. Tudo a mesma coisa. Não é a mesma fofoca, coisa. Panelinha. Não é a mesma coisa, não. Panelinha, não é assim? Não. Aquela música, aquela outra música é um sucesso, entendeu? Muito tocada e cantada. Cuidado, meu irmão, com a panelinha. Profunda, assim, né? Cuidado, minha irmã, com a panelinha. Panelinha. Eu que fiz, imagina a dificuldade que foi. Levou muito tempo pra escrever essa letra. Cara, isso é demais. Vamos cantar domingo lá na igreja. E aquela outra? O hino da panela. Ou eu achei que sabia. Ou achei que essa tá aqui, ó. Escuta aí. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Marcela. Essa foi a primeira de todas. Foi. A profundidade, foi né? Também. Sim. Momento difícil pra pensar.
Mas a que mais faz sucesso, óbvio, é a da Ariane. Ariane. Por razões óbvias de quem acompanha e ouve. A letra é melhor, Mas a gente sabe que, né, a letra estava muito mais inspirada. Gente, é o seguinte, um grupo de aventureiros franceses resolveu percorrer uma corda bamba, assim, de 800 metros de extensão a só 300 metros de altura, lá nos Alpes franceses. Um drone foi usado para poder esticar a corda entre os dois penhascos. Um dos 20 participantes contou que tinha muita rajada de vento que fazia com que a corda balançasse. E, segundo ele, o desafio era muito mais mental do que físico. E aí a gente pergunta, o desejo de viver assim em constante desafio é algo que pode ser prejudicial? Por outro lado, como se manter firme e equilibrado quando os ventos da vida nos atingem? E nos lembramos de Salmo 91:4, que diz, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Pastor Desidério, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Então, a vida, ela é um desafio constante, tá? Viver é um desafio a todo momento. Me vem à memória o texto que quando Paulo estava sendo levado preso para Roma, que os ventos eram contrários, tá? O vento forte, o mar agitado, e Paulo falou o seguinte, fiquem tranquilos, porque todos nós chegaremos. E depois, em seguida, fala, e eles chegaram a um bom porto. Então, viver é um desafio, mas a gente, esse desafio a gente consegue vivê-lo na dependência de Deus. O vento sopra para lá, o vento sopra para cá, mas Deus nos dá o equilíbrio. Viver não é para covarde, viver é um desafio na presença e na dependência de Deus. Eu vejo também que os desafios que a gente precisa passar também na vida é interessante, alguns desafios são. E o ministério em si é um desafio, né? A gente tem que entender e saber qual é o propósito, né? Qual é o chamado, realmente há um chamado. Então, é um desafio, mas quando a gente está nesse desafio, sabendo que Deus está conosco, a gente consegue passar por ele, não é isso? E, por outro lado, quando a gente pensa que alguma tempestade ou algo, como foi no caso dos franceses, né? Que teve rajada de vento e a corda ficou meio que bamba, parecia que vai cair. Eu, pelo menos, não me atreveria jamais em fazer esse tipo de experiência, né? Eu gosto das coisas bem seguras. Mas quando é algo do Senhor, a gente sabe que Ele é aquele que vai nos sustentar, assim como a palmeira, né? Tem a questão da palmeira, que a palmeira do meio de todas as outras, ela é mais fina, tem uma raiz profunda, sim, mas nem tanto. Mas as que estão na borda, né? Na linha de frente, elas se alargam, a raiz se aprofunda mais porque o vento bate e ela não quebra, ela se balança para lá e para cá, ela vai se fortalecendo. Assim somos nós. O vento bate, nós vamos nos fortalecendo. A nossa raiz precisa estar na palavra e a gente tem que se alimentar dela, porque é com a palavra que eu vou conseguir ter a minha raiz em Cristo fortalecida e aprofundada. E se desequilibrar, Deus coloca na corda de novo. Exatamente. Ninguém empreendeu nada sem uma dose de coragem. E quando eu falo empreender, a gente fala peça empresa, né? Mas um casamento, tudo. Algum passo você precisa dessa dose de coragem, de ousadia, de se lançar muito, entre aspas, aqui no escuro. Porque quando eu digo no escuro, assim, a gente sabe o Deus que cuida de nós, só que eu não sei o que vai estar ali na frente. O único problema, a pergunta desejo de viver em constante desafio é algo que pode ser prejudicial, se esse desafio for uma coisa da ordem da loucura. Que às vezes o cara entra... Rompendo as leis, né? Rompendo as leis, dando um passo infinitamente maior do que a perna, uma coisa que nem Deus quer que você faça, mas você num ufanismo, num messianismo, você vai lá, vou fazer assim, calma, não é assim. E um desafio tem que vir depois do outro, não pode, um desafio aqui eu peguei e vou pra outro e vou pra outro, não. Estrutura resolve e vai pra outro. Eu lembro de um episódio de uma série de televisão, e o cara era milionário, ele tinha tudo, ele falou assim, não, agora meu sonho é ser campeão de UFC. E ele nunca tinha lutado na vida. Coitado. Até a namorada termina com ele, porque ele apanha do jeito que assim, peraí, cara, não é que de um dia pro outro você vai lançar esse desafio de uma coisa que você não tá preparado.
tem gente que é meio maluca, assim, aí é o calma. Desequilibrado, na Mas verdade. a coragem é necessária. Muito bem. Sobre esse desafio desesperado, louco, desafio louco, eu estou escrevendo um livro agora chamado Quando a Fé Atrapalha. Quando a Fé Atrapalha. Existem pessoas que estão vivendo uma loucura pela fé. Vou dar um exemplo básico, simples, bem pobre mesmo, mas para entender rápido. O cara está indo para o culto, é Santa Ceia, cheio do Espírito Santo, só que ele está atrasado. Aí vai passando no semáforo daqueles que tira fotografia, ele estende a mão e diz, em nome de Jesus, essa multa não vai chegar. Aí ele vai para a igreja e a multa chega. Então a fé dele está atrapalhando ele. Então quando você faz errado, crendo que vai dar certo. Então esse desafio que desobedece. Fé que quebra o princípio. Fé que quebra o princípio. Eu gostei, a fé dele, né? Não é nem de Deus. Então, é de Deus. É quando a fé atrapalha. E a segunda pergunta, o desafio, primeiro, é bom, mas o desafio que não venha desafiar Deus, né? O outro desafio, a outra questão é sobre as tempestades. Mais uma propaganda que não pode. Um tempo atrás, eu fiz um livro chamado Vencendo as Tempestades da Vida. E tem 4 curiosas. Uma, quando Jesus dorme no barco, aí acordam, ele repreende a tempestade e dá uma lição. A outra, quando Pedro anda sobre as águas, Jesus não repreende a tempestade, Pedro vem viver uma experiência com ele, volta para o barco. Ao voltar para o barco, acabou a tempestade. A terceira, Jonas, a tempestade da desobediência. Te leva para uma tempestade, só você mudando o trajeto, aí entra na questão da disciplina que a gente havia falado. E a tempestade do dilúvio, que não tinha nada a ver com aquilo, era os outros que tinham, mas a aliança dele com Deus fez ele vencer. Mais importante do que saber a intensidade da tempestade é de onde ela veio, qual é a sua fonte, porque descobrindo a fonte você descobre como vencê-la rapidamente. São 11h57 na 93 FM. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no nosso debate. Vamos saber quem está fazendo aniversário hoje e amanhã. São pessoas queridas e amadas, ovelhas que encaminham pra gente o aniversário de pastores, esposas, esposos, igrejas e cidades. Hoje é aniversário da pastora Elielza da Assembleia de Deus, Ministério Unção de Mariópolis. Maravilha. Pastor Marcelo Santos, da Primeira Igreja Batista da Figueira, lá em Duque de Caxias. Também é aniversário hoje do pastor Edmilson Campos, Assembleia de Deus Itaoca, Congregação Ebenezer. Aniversário da pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu. Nossa debatedora. Exatamente. E do pastor Edson Cortazzo Sardinha, da Igreja Metodista Central em Nova Friburgo. Hoje faz 30 anos a Igreja Missão Profética Mundial lá em Mesquita. Amanhã, aniversário de outro nosso debatedor, pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, do pastor Isaías de Andrade, da Assembleia de Deus Trabalhadores da Última Hora em Aúma, do bispo Marcos Araújo, da Igreja Mundial do Poder de Deus, e da pastora Miriam Santos, da Assembleia de Deus em Nova Friburgo. Marcelo, uma lista muito legal. Eu queria propor a você que toda sexta-feira nós tivéssemos aqui a sexta-feira ou da empada, sexta-feira da coxinha, sexta-feira do quibe, sexta-feira do empadão. Eu acho uma ótima ideia. Sexta-feira do brigadeiro. Acho que quem chega depois então, vou falar agora. É o quê? Quem chega depois à emissora, acho que deve ficar responsável por trazer. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro. Eu chego à emissora às 8 da manhã. Deixa eu esclarecer. Ou seja, eu não quero sou eu. honrar o alimento, não é comer. É o dia da coxinha. Parabéns, coxinha. Você dia quer fazer festa do pastel. Oi? Eu já ia sugerir para os nossos ouvintes trazerem aqui toda sexta-feira. O Laudeli traz, ele fica com essa responsabilidade, fica por conta dele. Abriu a porta do estúdio e assumiu a responsabilidade. Foi Deus que mandou o irmão aqui. Muito bem, Marcela, mais o quê? Tá tudo tranquilo? Mais alguma coisa? Tá maravilha. Então eu quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores amados presentes aqui no nosso debate 93 de hoje. O reverendo Felipe Teres, obrigado, meu irmão. Um forte abraço ao senhor, viu? Muito bem, é o senhor mesmo, viu, reverendo Felipe? E a Marcela conversando, tá orientando, tá tudo bem. Câmera tá desligada, o Face já parou, mas o rádio é o rádio. Tem que falar no microfone. É pro senhor se despedir, reverendo. Ok, obrigado. Tá bom, obrigado. querido? Tem uma colinha aqui da Marcela no outro assunto. Muito bem. Então,
JR, obrigado por estar aqui. Muito bom a gente tá aqui hoje nessa manhã. Agradecer a Igreja Presbiteriana Raiz, mandar um abração para todo mundo lá. O Gonçalo, que eu falei que me trouxe aqui do Uber na quarta-feira, uma outra ocasião. E para minha amada esposa e meus filhos. Muito obrigado, querido pastor Ailton Desidério. JR, um prazerzão poder estar aqui com essa mesa tão bacana, os ouvintes. Um abraço pro meu sobrinho Jordano lá em BH, que faz aniversário hoje. Parabéns para a Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, pastor Valmir, que faz 118 anos nesta semana. E para todos os irmãos ouvintes ali da querida igreja, Primeira Igreja Batista em Lins. Pastor Júnior Santos, muito obrigado pela sua presença no Debate 93. O senhor que está lançando 24 segredos das pessoas de sucesso agora como e-book pela nossa MK. Seja muito bem-vindo à casa. O material já está pronto, já está disponível, já está nas plataformas. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor aqui, viu? Bem-vindo ao Brasil de volta, pastor. Muito obrigado, JR Vargas, muito obrigado, MK 93. Um grande abraço para a nossa igreja, Luz da Vida em Lisboa, aos portugueses e brasileiros, a minha esposa que está no Espírito Santo, com meus filhos. Opa, eu tá no Espírito Santo, é maravilha. Aqui do lado e tal, logo estou com eles. E agradecer aqui a oportunidade de debater com os meus colegas de ministério. Deus abençoe a todos. Maravilha, vou recomendar aos ouvintes que quiserem conhecer a Europa para lá visitar o irmão lá, passar lá um pouquinho de tempo, uns 2, 3 meses, hein? Tem que ser 40 dias, né? Porque é o período chave bíblico. Pastora Nadiege Macário, Deus abençoe. Obrigada, querido. Deus também continue abençoando vocês aqui na rádio. Eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho para a pastora Aline, a líder de mulheres, de GC de mulheres lá da igreja. Deixar um abraço também com o GC Charitas 2, que eu lidero ali, né? Um beijo para vocês, meninas. E também deixar um beijo para uma pessoa que te ouve, te escuta todos os dias. Meu Deus. É a Rosane Valadão, conhecida como Tia Rosane. Tia Rosane. Ela te ouve. Ô, tia Rosane, obrigado. Que carinho seu, obrigado, Isso. tia. E quero também deixar aqui um abraço, um beijão pro meu marido. Nós fizemos 27 anos juntos. Parabéns. E Deus tem nos abençoado. Glória então, beijo, amor. Beijo pra você. Deus abençoe. Marcela Bastos. Quero dizer aqui que faltou um pastor, o pastor Exir Barbosa dos Santos da Assembleia de Deus em Itaboraí, aniversário dele hoje. Não falta mais. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui essa semana. Como eu disse recentemente aqui, eu completei 18 anos apresentando o Debate 93. É mole, minha gente. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, paciência, muitas orações, encorajamento desse povo de Deus que nos acompanha. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas queridas, essas pessoas amadas que nos ouvem, que criam com a gente um vínculo de amor, um vínculo de família. E é muito bom porque através da internet agora nós estamos no mundo inteiro e podemos ser ouvidos em Lisboa e tantas outras partes do mundo. É muito legal porque esse vínculo de amor, ele só faz crescer. E eu quero agradecer uma vez mais pela companhia dos nossos ouvintes, a nossa equipe. Marcela Bastos já há bastante tempo aqui comandando o Debate 90. Eu só apresento. Eu só chego aqui para colocar aqui a voz e um pouquinho de pilha, entendeu? Mas toda a produção, preparação, é a Marcela que faz. Então eu quero compartilhar com ela essa gratidão a Deus por esses 18 anos que eu estou. Ela está um pouco menos, lógico. Evidentemente, Marcela tem pouco mais de 18 anos de vida. Então, e você começou com 15, né? Eu comecei com 12, entendeu? 12. Estou completando agora, é só ouvinte olhar aí, né? Mas estamos aqui na batalha, né? Agradecendo a Deus também o carinho da 93 FM, da nossa emissora, que nos traz tanta liberdade para trabalhar e encorajamento o tempo inteiro. Estou compartilhando isso para nós orarmos, agradecendo a Deus, e quero pedir a você que continue a orar por nós, pela nossa equipe, pelo time da 93 FM, orando juntos agora, lembrando dos enfermos, cura dos enfermos e consola os corações enlutados também. Senhor, que todos os nossos dias, ó Deus, o nosso coração esteja agarrado, Senhor, na tua graça, olhando para ti, vivendo o teu evangelho, obedecendo a ti, por amor, pelo amor que o Senhor mesmo colocou no nosso coração, Deus, porque foi o Senhor quem nos amou primeiro, Senhor. Mantenha a gente firmes, dá-nos a tua paz, a tua segurança. Nós queremos te pedir por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão enfermos,
para que a tua boa mão, Senhor, poderosa, possa estar sobre essas vidas, trazendo consolo e trazendo a cura para a glória do teu nome, Senhor. E nós te agradecemos pela vida dos pastores, das pastoras, das igrejas, ó Deus, que fazem um aniversário hoje, no dia de amanhã, Deus, que o Senhor possa renová-los, continuar a dar, Senhor, fidelidade na tua palavra, unção na pregação, Senhor, e visão e direção, Deus, na condução da tua igreja, Senhor. E obrigado, Deus, por esses 18 anos, Pai, do JR aqui no debate, Senhor. Obrigado porque ele tem abençoado tantas vidas nesse ministério, Senhor, tão importante para a vida da igreja, não só brasileira, mas mundial, já que esse debate chega nos corações de tanta gente, Senhor. Continua a abençoar essa rádio, Deus, para que seja um lugar de propagação do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.